Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa 19ª sessão regulatória do ano de 2022, nesse dia 24 de agosto de 2022, às 8h30. Passo a saudar, como de maneira costumeira, quando nós estamos reunidos de forma híbrida, que é o caso para hoje, saudando inicialmente em ordem alfabética e manifestando a composição da mesa que vai composta por mim, Luiz Alberto Nespolo, e passo a saudar os demais componentes. Por ordem alfabética, o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior. Também saúdo o diretor regulador de transporte e rodovias, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Norio O'Hara, o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, a chefe de gabinete, senhora Leia Almeida Oliveira, saúdo os representantes da Via Brasil, né, que estão presentes, acredito que é o João e o Renato, também saúdo a senhora Mariane Coradi Braga, que a nossa chefe de gabinete está pedindo que se identifique no chat, qual empresa está representando, e saúdo também os representantes dos órgãos de controle, defesa e proteção do consumidor, PROCON, que futuramente pode vir a assistir a essa reunião e não presente na de hoje, senhor secretário adjunto Edmundo Tax, também o Ministério Público do Mato Grosso, doutora Valnice Silva dos Santos, promotora de justiça da 6ª Promotoria da Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Também saúdo o conselheiro presidente do TCE, doutor José Carlos Novelli, e também ao nosso controlador-geral do Estado do Mato Grosso, o senhor Emerson Hideki Ayashida. Abro a palavra para os demais diretores que queiram se saudar mutuamente e os demais para que possamos testar os equipamentos e, a partir daí, iniciarmos nosso rito. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar primeiro os representantes da mesa, cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o relator do processo em apreciação, o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Norio O'Hara, cumprimentar o advogado-geral regulador, procurador do Estado, Dr. Felipe Tomás Borges, cumprimentar a todos os servidores da AGER, em nome do nosso diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante, cumprimentar os representantes da concessionária, em nome do seu presidente, o João, cumprimentar a todos os representantes aí do poder concedente, cumprimentar os representantes dos órgãos de controle, em especial os representantes do Ministério Público, Controladoria Geral e também do Tribunal de Contas, na pessoa do Edmundo Tax, os representantes dos órgãos de defesa do consumidor, cumprimentar a todos que vierem assistir posteriormente a essa sessão regulatória. Que tenhamos um ótimo dia de trabalho. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, senhor diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães, senhor diretor regulador de energia, ferrovia, gás Wilber Norio O'Hara, advogado-geral regulador Felipe Tomás Borges, procurador de Estado, digníssimo professor, diretor regulador, diretor de administração sistêmica Haroldo Luna Cavalcante. Cumprimento a nossa chefe de gabinete, a Leia, a nossa assessoria de comunicação, a senhora Mariane Coradi, ao senhor Renato Beltrame, que aqui representa a empresa interessada Via Brasil, e os seus colaboradores que estão participando conosco dessa sessão regulatória. Cumprimento aos órgãos de controle, de proteção e defesa do consumidor e a todos que vierem assistir a esta importante sessão do dia de hoje. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovias, Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães.
Bom dia, doutor Felipe, nosso AGR. Bom dia, diretor Haroldo. Bom dia, Léa. Bom dia aos representantes dos órgãos de controle, aos representantes da Cinfra, a todos os servidores da AGER. Bom dia também aos representantes da empresa, da concessionária Via Brasil, especialmente aí o João e o Renato. E bom dia a todos que venham assistir essa nossa sessão regulatória. Tenhamos um excelente dia de trabalho. Obrigado. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente Luiz Alberto Nespolo. Cumprimento o diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Cumprimento o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento Wilber Nori Ohara. Cumprimento o diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Cumprimento o nosso diretor de administração sistêmica Haroldo de Luna Cavalcante, a quem eu estendo também os cumprimentos a todos os servidores da agência. Cumprimento a Léa, nossa chefe de gabinete. Cumprimento a todos os representantes da empresa interessada, concessionária Via Brasil. Cumprimento também os representantes dos órgãos de controle e dos órgãos de defesa e proteção do consumidor. E desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Bom dia, presidente Luiz Nespolo, doutor José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor, doutor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor de transporte, rodovias e balsas, doutor Nori Ohara, nosso diretor de energia e ferrovia, doutor Felipe Borges, nosso advogado-geral e procurador do Estado, a Léa, nossa chefe de gabinete, assessoria de comunicação que acompanha essa reunião através da nossa jornalista Débora Inácio, doutor Edmundo Tax, no qual eu cumprimento os demais órgãos controladores, e todos aqueles que venham assistir essa reunião, uma ótima reunião de trabalho para nós e um ótimo dia. Obrigado. Saudando o diretor Haroldo, Luna Cavalcante, que eu havia esquecido antes, saúdo também do senhor Haroldo, o Enzo também de comunicações que está presente em sala, estendo a saudação para todos os nossos servidores da AGER. E invocando a presença divina, passamos a saudando também quem venha nos assistir essa sessão regulatória, que ficará disponível através de gravação no nosso site da AGER, tão logo seja publicada em Diário Oficial juntamente com a sua ata, a bem da transparência. Também passamos daí a tratar e informar que, no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar, da Lei número 429/2011, declaro aberta essa 17ª sessão regulatória da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso de 2022, nesse ano de 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º da Resolução da AGER 001/2012, quanto às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, número 28.309, de dia 16 de agosto de 2022, página 70, conforme decisão dessa diretoria executiva colegiada, na sua 13ª reunião ordinária deliberativa da AGER-MT de 2022, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012. Está em pauta o processo de número AGER-PRO 2022/01815. A interessada é a Via Brasil MT 246. Ele foi convertido ao SIGADOC e autuado em 13 de julho de 2022, que tem como assunto a apresentação do cálculo do primeiro reajuste contratual da tarifa básica de pedágio,
O relator do processo é o diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento da AGER Mato Grosso, senhor Wilber O'Hara, Noril O'Hara, ao qual eu passo a palavra para que faça a explanação do seu relatório. Bom dia a todos novamente. Processo AGER Pro 2022-01815, interessada Via Brasil MT-246, concessionária de rodovias. Assunto: reajuste de tarifa básica de pedágio. Relatório. Trata-se de requerimento administrativo formulado pela Via Brasil MT-246, concessionária de rodovias SA, solicitando o reajuste. Desculpa, presidente. Gostaria que a Léa projetasse o relatório para mim, fazendo um grande favor, Léa. Perfeito. Desculpa. Sem problemas. Pode retomar ao momento que desejar. Já está em tela. Obrigado. Trata-se de requerimento administrativo formulado pela Via Brasil MT-246, concessionária de rodovias SA, solicitando o reajuste da tarifa básica de pedágio para as praças de pedágios P1, P2, P3 e P4 da rodovia MT-246, protocolizado nesta agência de regulação em 11 de julho de 2022, folhas 3 e 11. Aos 13 de julho de 2022, por meio do ofício número 01484/2022, AGER, o diretor-presidente da concessionária Via Brasil MT-246, concessionária de rodovias SA, foi oficiado sobre a abertura do processo AGER Pro 2022-01815 para análise do requerimento, folhas 12. Em 15 de julho de 2022, em cumprimento no disposto no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução Normativa 001/2012, AGER-MT, foi dado ciência imediata aos órgãos públicos de defesa e proteção, tanto dos usuários quanto dos consumidores, sendo, portanto, encaminhado expediente ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso, à Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, ao Tribunal de Contas do Mato Grosso e, adicionalmente, ao Poder Concedente, CINFRA, folhas 13 a 24. Na 9ª reunião extraordinária de diretoria executiva da AGER, realizada no dia 15 de julho de 2022, fui sorteado como relator do presente processo, folhas 25 e 26. Em 21 de julho de 2022, por meio do despacho número 6137 de 2022, os autos foram encaminhados a essa diretoria, visando a instrução processual, elaboração de relatório e voto. Na mesma data, os autos foram encaminhados à AGR com a solicitação de análise e parecer quanto ao pedido de reajuste contratual da tarifa básica de pedágio, folhas 28. A AGR se manifestou por meio do parecer número 2454/2022 e 1113/2022 em 25/7/2022. Tem um erro material aí. Opinando pela possibilidade de reajuste da tarifa básica de pedágio da concessão, outorgada pelo contrato de concessão número 07/2021 CINFRA, recomendando sobre a necessidade de manifestação formal do verificador independente, bem como da Superintendência Reguladora de Destinos Econômicos, folhas 29 a 36. Ressalta-se que o parecer número 2454, PGE 2022, e 1113/2022, AGR, foi devidamente homologado pelo Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos, Dr. Valdemar Pinheiro dos Santos, folhas 37 a 38. No dia 26 de julho de 2022, encaminhei os autos à SRE solicitando análise e parecer técnico, visando a instrução do voto deste diretor na condição de relator, folhas 39. Em 10 de agosto de 2022, a LBR Engenharia e Consultoria Limitada, verificadora independente da concessão, por meio do expediente CO 030/2022 Via Brasil, dígito 1, apresentou à AGER a revisão do cálculo da tarifa básica de pedágio da concessão 07/2021, CINFRA-MT, referente ao IPCA de julho de 2022,
divulgado no dia 9 de agosto de 2022, folhas 40 a 44. Por meio do despacho número 6750 de 2022, AGER, o Gabinete da Presidência encaminhou o referido expediente para análise e providências, folhas 45. A SRE se manifestou por meio do parecer técnico número 441/2022, de 12 de agosto de 2022, e anexos, entre parênteses, cópia do contrato de concessão, estrutura tarifária, anexo ao edital, contrato, entre outros documentos, opinando favoravelmente ao reajuste da tarifa básica do pedágio da concessão, folhas 46 a 182. Ainda por meio do despacho número 6795 de 2022, de 12 de agosto de 2022, os autos foram remetidos a este relator com algumas considerações importantes para a elaboração de relatório e voto, folhas 183 a 184. É o relatório, presidente e demais diretores. Obrigado pela exposição do seu relatório. Agora tem no nosso rito um espaço para pronunciamento dos legitimados. Como temos a presença hoje só da parte interessada, abro a palavra ao João, ou representante legal que queira se manifestar. Bom dia a todos. Saúdo a todas as pessoas que estão participando aqui dessa sessão. E, por parte da Brasil, não há nada a colocar. A adicional foi colocada pelo diretor Moreira. Isso, a participação, João. E então damos seguimento ao nosso rito normal, devolvendo a palavra para o nosso diretor-relator, diretor Noril. A palavra está com o senhor para emissão do seu voto. Voto. Projeta para mim de novo, Léa, fazendo um grande favor. Pode aguardar só um minutinho, doutor? Já Sim. vai, assim que aparecer na tela, vamos para e passo. Está em tela. Obrigado, presidente. Obrigado, Léa. Trata-se de requerimento administrativo formulado pela Via Brasil MT 246, concessionária de rodovias SA, solicitando reajuste da tarifa básica de pedágio para as praças de pedágios P1, P2, P3 e P4 da rodovia MT 246, protocolizado nesta agência de regulação em 11 de julho de 2022, folhas 3 a 11. A Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, por meio do seu parecer técnico de número 441 de 2022, assevera que... Aí, presidente, só vou fazer um breve resumo para o pessoal, porque essa manifestação, esse parecer já encontra-se devidamente nos autos. Um breve resumo, ela fundamenta o seu parecer com base nas cláusulas contratuais, né, demonstra quais são os tipos do cálculo, e chega a uma conclusão que o reajuste do período... Pode descer bastante aí, Léa, fazendo um grande favor? Pode descer. Pode descer. Aí. Aí ela chega à conclusão que o reajuste do período de novembro de 2019 a agosto de 2022 é de 21,91%. E chega a uma conclusão, desce um pouquinho mais, Léa, fazendo um grande favor. Até o parecer. Aí, sobe um pouquinho. Aí. Diante do exposto, opinamos que seja fixada a tarifa básica de pedágio em R$ 9,60 como tarifa teto, e que esta reproduza os seus efeitos para as demais categorias de veículos, conforme estabelece o contrato para a vigência a partir do mês de agosto de 2022. Sugerimos ainda que se faculte à concessionária a cobrança de inferiores à tarifa teto, desde que não implique em pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação do equilíbrio financeiro do contrato. Esse aí é o parecer da SRE. Continuando o voto, o parecer de número 2454 e 1113 da AGR, devidamente homologado pelo Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos,
Pode ir descendo um pouquinho, Léa, fazendo um favor. Aí, já continua nesse parágrafo. Dr. Valdemar Pinheiro dos Santos, de lavra do douto procurador do Estado e advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, opina pela possibilidade de reajuste da tarifa básica de pedágio da concessão, outorgada pelo contrato de concessão número 007-2021 Sinfra, recomendando sobre a necessidade de manifestação formal do verificador independente VI, bem como da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, folhas 29 a 36, desde que observadas as orientações exaradas no referido parecer, dos quais destacamos sua conclusão, em verbos. Isto posto, conforme elucidados, entendemos pela possibilidade de reajuste da tarifa básica de pedágio da concessão, outorgada pelo contrato de concessão 07-2021 Sinfra, desde que seja refeito o cálculo considerando o índice IPCA a ser divulgado referente a julho de 2022 e a apresentação do índice de qualidade e desempenho, IQD, e do desconto por atraso e inexecução de obras, DA, pelo verificador independente, mediante relatório de fiscalização, pendente ainda de juntada. Advertimos ainda a necessidade de encaminhamento à SRE para a emissão de parecer técnico contábil. Por fim, recomenda-se a alteração contratual para que haja a previsão de que o índice do reajuste deva ser relativo a 2 meses anteriores à vigência da tarifa reajustada, como forma de diminuir a probabilidade de defasagem da tarifa e evitar a necessidade de recálculo do reajuste e eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Importante ressaltar que, conforme a recomendação da AGR, os autos foram analisados pela SRE e também houve a manifestação da LBR Engenharia e Consultoria Limitada, verificadora independente da concessão, que por meio do expediente CO 030-2022 via Brasil, dígito 1, apresentou à AGER a revisão do cálculo da tarifa básica do pedágio da concessão 07-2021, referente ao IPCA de julho de 2022, divulgado no dia 9 de agosto de 2022, folhas 40 a 44. Por fim, acerca da recomendação da AGR, quanto à apresentação do índice de qualidade de desempenho, IQD, e do desconto por atraso da inexecução de obras, DA, pelo verificador independente, registramos que, conforme a manifestação técnica da SRE, por meio do despacho número 6795-2022, folhas 183 a 184, de 12 de agosto de 2022, tais indicadores não foram parte do primeiro reajuste da tarifa básica do contrato, conforme trecho da referida manifestação, em verbas. Oportunamente, destacamos que, apesar da instrução com parecer jurídico 2454 de 2022, que referenciou a necessidade do cálculo do reajuste do desconto do índice de qualidade de desempenho, IQD, e do desconto por atraso e inexecução de obras, DE, pelo verificador independente, página 191 do Programa de Exploração Rodoviário PER, anexo ao edital e contrato, tem-se o seguinte esclarecimento. Para a fase de trabalhos iniciais, não haverá nota de desempenho, pois será considerado que a autorização para o início de cobrança do pedágio já se configura como uma avaliação de desempenho, uma vez que será necessária a vistoria conjunta do poder concedente, agência reguladora, verificador e concessionária no sistema rodoviário. A partir da autorização para a compragem tarifária do pedágio, considera-se que todos os serviços de conservação, rejuvenescimento e operação já estarão em execução plena, e a partir daí serão permanentemente avaliados pela agência reguladora e ou pelo verificador independente. Sendo assim, não há cálculo desses indicadores a serem considerados no primeiro reajuste tarifário. Desse modo, seguindo as orientações exaradas pela área econômica e jurídica da AGER, bem como a manifestação do verificador independente da concessão número 07/2021 Sinfra-MT, e considerando, por fim, a previsão legal e contratual
o deferimento do pleito Via Brasil MT 246, concessionária Rodovias SA, quanto ao reajuste da tarifa básica de pedágio para as praças de pedágios P1, P2, P3 e P4 da rodovia MT 246 é medida que se impõe. Diante do exposto nos autos, voto pelo deferimento do pedido da Via Brasil MT 246, concessionária Rodovias SA, quanto ao reajuste da tarifa básica de pedágio para as praças de pedágios P1, P2, P3 e P4 da rodovia MT 246, para que seja fixada a tarifa básica de pedágio em R$ 9,60 como tarifa teto, e que esta reproduza seus efeitos para as demais categorias de veículos, conforme estabelece o contrato, para a vigência a partir do mês de agosto de 2022, após a aprovação pela diretoria executiva da AGER dos trabalhos iniciais, sendo facultada à concessionária a cobrança de tarifas inferiores à tarifa teto, desde que não implique em pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsão contratual e recomendação da SRE, como voto presidente e demais diretores. Obrigado pela emissão do seu voto, diretor Noril. Passo a coletar o voto dos colegas em ordem alfabética pelo nosso critério de costume para as nossas reuniões híbridas. Doutor José Rodrigues, como o senhor se manifesta em relação ao tema epígrafe? Senhor presidente, está dando eco aqui. Opa, vamos ver por quê. Solicito que eu possa apresentar meu voto, presidente. Vontade. O senhor gostaria de apresentar, né? Tem que tirar a apresentação, né? Isso. Ok. Obrigado. Estão enxergando? Visível. Tá, obrigado. AGE Pro 2022-018-15, interessada Via Brasil, MT 246, concessionária de rodovias. Assunto: reajuste tarifa básica de pedágio. Voto: diretor regulador de ouvidoria. Trata-se de requerimento administrativo formulado pela Via Brasil, MT 246, concessionária de rodovias SA, solicitando o reajuste da tarifa básica de pedágio para as praças de pedágio P1, P2, P3 e P4 da rodovia MT 246, protocolizado nessa agência de regulação em 11 de julho de 2022. Ressalte-se aqui a eficiência da AGER na análise processual, com toda a sua instrução e publicação para julgamento. Há pouco mais de um ano, a MT 358 está concedida para a Via Brasil, responsável por administrar o trecho rodoviário que interliga o entroncamento da BR-163 na altura do município de Jangada, ao entroncamento da BR-364 no distrito de Itanorte. São 233,2 quilômetros, abrangendo as rodovias estaduais MT 246, 343, 358, que dão acesso aos municípios de Jangada, Rosário Oeste, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Tangará da Serra, até a divisa com Campo Novo dos Parecis e Itanorte. Pelos próximos 30 anos, a companhia é responsável em zelar do trecho e, em contrapartida, cobrar pedágio dos usuários. Ao longo do trecho, serão 4 praças de pedágio, sendo uma no alto da Serra dos Parecis, uma nas proximidades do distrito de São Joaquim, antes do trecho em declive da Serra de Tapirapuã, e 2 entre Nova Olímpia e Barra do Bugres e a rodovia federal. O valor do contrato é de R$ 3.177.553.082,13, na data base de dezembro de 2019, mês de apresentação da proposta de preço. Importante observar que a imprensa vem noticiando iniciativas tanto da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, como por parte do município de Tangará da Serra, de tentativas de isenção de pedágio, o que poderá acarretar no futuro impactos no contrato. O verificador independente concluiu sua manifestação na seguinte direção: com base no item 7, arredondamento para cobrança do anexo 5, estrutura tarifária, o valor da tarifa básica de pedágio, resultante do cálculo de reajuste, deve ser representado por números múltiplos de 10 centavos de real. TI igual R$ 9,60, R$ 9,60. Conforme demonstrado, este é o valor atualizado da tarifa básica de pedágio para agosto de 2022, sendo que tínhamos, para o momento, renovamos o nosso apreço, estima e consideração.
A Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos assim concluiu, do parecer, diante do exposto, opinamos que seja fixada a tarifa básica de pedágio, R$ 9,60, como tarifa teto, e que reproduza seus efeitos para as demais categorias de veículos, conforme estabelece o contrato, para vigência a partir do mês de agosto de 2022. Sugerimos ainda que se faculte a concessionária a cobrança de inferiores à tarifa teto, desde que não implique em pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É o parecer. Porém, não houve manifestação da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos sobre a necessidade de adequação contratual mencionada anteriormente pela AGR-PGE, se não vejamos. É o final do parecer da lavra do Dr. Felipe. Conclusão, isto posto, conforme elucidado, entendemos pela possibilidade de reajuste da tarifa básica de pedágio da concessão otorgada pelo contrato de concessão 07/2021, desde que seja refeito o cálculo considerando o índice de PCA, ser divulgado referente a julho de 2002, apresentação do índice de QD, desconto no atraso em execução de obras, do verificador independente, mediante relatório. Divertimos ainda a necessidade de encaminhamento, Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, emissão de parecer técnico contábil. Por fim, e é disso que se trata, recomenda-se a alteração contratual para que haja a previsão de que o índice de reajuste para ser relativo a 2 meses anteriores à vigência da tarifa reajustada, como forma de diminuir a probabilidade de defasagem da tarifa e evitar a necessidade de recálculo do reajuste e eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. É o parecer a consideração superior. O relator, por sua vez, assim concluiu seu voto. Diante do exposto, nos autos, voto pelo deferimento do pedido 246, concessionária de rodovias da SA, quando reajuste a tarifa básica de pedágio para as praças de pedágio P1, P2, P3, P4 da rodovia MT-246, para que seja fixada a tarifa básica de pedágio de R$ 9,60 e que esta produza seus efeitos para as demais categorias de veículos, conforme estabelece o contrato da vigência a partir do mês de agosto, após a aprovação pela diretoria executiva da AGER, nos trabalhos iniciais, sendo facultada à concessionária a cobrança inferior da tarifa teto, desde que não implique em pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsão contratual e recomendação da SRE. Deixando, portanto, de manifestar sobre o acolhimento do parecer da AGR-PGE ou seu entendimento de que não há necessidade de realização de termo aditivo ao contrato, de modo a não postergar a necessária decisão da AGER sobre o processo em pauta, passo a proferir meu voto. Nessa direção, eu voto com o relator, na íntegra, porém, acrescentando ao meu voto a necessidade de recomendação ao poder concedente, de realização de termo aditivo ao contrato, nos exatos termos do parecer 2454 SG-AC, PGE 2022 e 113 2022 AGR. É como voto, senhor presidente. E aí, gostaria de fazer uma pergunta ao relator do processo, se não deveria ser estabelecida a data de início da cobrança do pedágio na conclusão do voto, senhor presidente, senhores diretores. Obrigado, e a conclusão do meu voto está no chat desta reunião. Ok, obrigado pela manifestação do seu voto, e abro a palavra para o doutor Noril, quanto ao questionamento feito pelo diretor José. Diretor Zé Rodrigues, na conclusão do meu voto, está ali, ó, que a vigência após a aprovação pela diretoria executiva da AGER dos trabalhos iniciais. Ou seja, nós ainda vamos votar sobre a aprovação dos trabalhos iniciais. Desculpa aqui, abri a câmera. E assim que a gente definir que vai iniciar a cobrança do pedágio, diretor. Estou esclarecido, relator. Muito obrigado. Feito. Doutor Paulo, como o senhor vota em relação ao item epígrafe? Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de ressaltar que o Estado de Mato Grosso vem avançando aí nas concessões de rodovias, bem como em outras concessões, e a agência tem cada vez mais tentado fazer o seu papel com a maior eficiência, como muito bem relatou aí os nobres diretores, né? Pois bem, presidente, essa rodovia, conforme destacado aí, é uma rodovia de grande importância para o estado de Mato Grosso. Há muito tempo não tinha as condições adequadas e o estado resolveu fazer uma delegação. A concessionária Via Brasil
tem investido fortemente aí naquilo que a gente conhece como período dos trabalhos iniciais, né? Então, houve a observância de todos os requisitos legais, contratuais e aquilo que já está estipulado. Houve parecer jurídico, houve parecer do verificador independente com relação ao que prevê o contrato, houve uma manifestação técnica da área de estudos econômicos. Gostaria de ressaltar aí o brilhante voto do relator, né, que muito bem pontuou todas as questões aventadas no parecer. Todavia, também essa observação do diretor José Rodrigues, em que pese seja uma recomendação, né, do nossa Advocacia Geral Regulador, pode ser, sim, considerada, né, por esse colegiado, efetivamente, para ver se a gente consiga, aí, naturalmente, se houver anuência de todas as partes integrantes do referido contrato, a modificação dele. Então, senhor presidente, eu voto com o relator. Obrigado pela expressão do seu voto. Essa presidência também, perdão, só um pouquinho, vamos colocar a Câmara que fica mais justa e perfeita. Essa presidência também relata o amadurecimento que essa agência tem tido ao longo do tempo, os nossos votos cada vez mais adequados, nossos posicionamentos também, e o grande avanço que o Estado tem feito em concessão, né, e crescimento nas concessões. Cada vez mais teremos que ir nos adequando e dando respostas assertivas e corretas para ir performando no nosso propósito legal. Agradeço o excelente voto do diretor Norio e também a observação do Dr. José. Eu voto com o relator e depois vamos ver como é que nós nos posicionamos também, se por unanimidade, quanto ao acréscimo do voto do Dr. José Rodrigues. Também não sou contrário à observação da citada pelo mesmo e também me manifesto nessa direção. E aí pediria só uma posição do Dr. Norio, se ele também vê como adequado o acréscimo do voto do Dr. Paulo à vontade. O senhor pediu uma questão de ordem. Eu gostaria de fazer uma proposição. Eu concordo com a recomendação do diretor José Rodrigues, mas eu gostaria de fazer só uma ressalva, desde que exista anuência de todas as partes. Porque, naturalmente, o aditivo se faz quando as partes chegam no entendimento, né? Naturalmente, a própria agência, ela também, oportunamente, ela vai ter que se manifestar. Eu vejo, na área técnica, qual que seria, talvez a gente fazer uma avaliação técnica, porque talvez a impossibilidade que existe é justamente por uma questão o IBGE, ele geralmente demora alguns dias, né, para fazer a divulgação do índice oficial. E algumas vezes, falando tecnicamente, isso pode gerar algum prejuízo. Então, nesse sentido, eu vejo que vai ter um parecer favorável a essa recomendação, sim, mas eu entendo que isso deve ser recomendado desde que exista anuência e vai ser feito esse aditivo. Isso, anuência das partes. Perfeito. Bem observado. Aí passo para o doutor Norio também, como é que ele se manifesta quanto à observação do doutor, para que possamos em seguida propor um extrato em tela para concordância de todos, quanto à observação e acréscimo do doutor José Rodrigues. Presidente, uma questão de ordem, se o diretor José Rodrigues, o que ele acha, eu gostaria da opinião dele, do que eu coloquei, porque a gente está discutindo a matéria, né, então foi muito bem lembrada essa provocação aí que o doutor Felipe colocou, e ele recomendou no seu voto. Eu gostaria de escutar a opinião do diretor José Rodrigues. Diretor José Rodrigues, a hora que puder. Senhor presidente, senhores diretores, a provocação foi feita na direção de que a agência faça uma recomendação, né? É como está o texto aqui no chat. Então, a gente está recomendando ao poder concedente
que seja feito o termo aditivo. Então, por se tratar de um contrato, e o contrato tem as partes envolvidas, né, não se assina um termo aditivo sem anuência das partes. Então, eu não vejo conflito nas proposições, presidente e diretor Paulo. Tá? Eu só creio que a gente deva ter a cautela de fazer o apontamento na decisão da agência, na direção de atender o que foi recomendado pela Procuradoria, e claro que o poder concedente vai fazer a análise dele, né, na hora de celebrar ou não o termo aditivo, acatar ou não a recomendação da Procuradoria, tá? É só para a gente constar o registro na Tá bom, então, presidente, sugestão da agência. eu estou de acordo aí com o encaminhamento do diretor Zé Rodrigues, né, pela explicação dele, né, é uma questão até que eu não tinha considerado, então eu também voto aí nessa direção também, Perfeito, obrigado. dessa recomendação. Agora só resta ouvir o doutor Noril, como ele entende e como se posiciona frente a essa inclusão. Presidente e demais diretores, eu agradeço primeiramente aí a manifestação do diretor Zé Rodrigues, parabenizo pela observação aí que ele apontou no voto de vista dele, e eu também acompanho a recomendação dele, presidente, sem nenhuma objeção. Então, agradeço e peço para a Leia que assim que puder colocar um extrato para que possamos ler e concordar com o texto de extrato dessa nossa reunião. A hora que tiver projetado, pode fazer a leitura, senhora Leia. Obrigada, presidente. Cumprimentando a todos. Fazer a leitura do extrato. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, Wilber Nori Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, relator deste processo, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, proferem por unanimidade a seguinte decisão. Pelo deferimento do pedido da Via Brasil MT 246, concessionária de rodovias SA, quanto reajuste da tarifa básica de pedágio para as praças de pedágio P1, P2, P3, P4 da rodovia MT 246, para que seja fixada a tarifa básica de pedágio em R$ 9,60 como tarifa teto, e que esta reproduza seus efeitos para as demais categorias de veículos, conforme estabelece o contrato, para vigência a partir do mês de agosto de 2022, após a aprovação pela diretoria executiva da AGER-MT dos trabalhos iniciais, sendo facultada à concessionária a cobrança de inferiores à tarifa teto, desde que não impliquem em pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsão contratual e recomendação da SREE nos termos do voto do diretor-relator Wilber Nori Ohara, e por unanimidade decide por recomendar o poder concedente de realização do termo aditivo ao contrato nos exatos termos do parecer de número 2454 da SGAC PGE 2022 e 113/2022 da AGR, nos termos do voto do diretor José Rodrigues Rocha Júnior. Só faltou aquela complementação que o Paulo colocou, por mais que seja óbvia, né, no final, desde que aceito por todas as partes, né? Ponto. E ali decide ainda, por unanimidade decide ainda, né? Porque já decidiu lá em cima, né? Ainda por, perfeito. Doutor José Rodrigues, de acordo com o texto lido e o extrato em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Doutor Paulo, de acordo com o texto lido e expresso em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Doutor Noril, de acordo com o texto lido e expresso em tela? Estou de acordo, presidente. Essa presidência também está de acordo, agradece a presença de todos, desejo um excelente dia de trabalho. Lembrando que nós temos que sair desse atalho e no horário, agora são 9h16, temos uma segunda sessão regulatória às 10? Às 9h30. Então temos um intervalinho aí no novo atalho para fazer a segunda sessão de hoje. Muito obrigado a todos, excelente dia de trabalho. Um excelente dia de trabalho. Bom dia a todos. Até mais.
Bom dia a todos, obrigado, bom trabalho. Bom dia, presidente. Só me permite fazer uma ressalva? Acho que já foi embora.